Olá, meninas, meninos, meninas, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de Geografia da Eren Antônio Padilha. Antes de tudo, eu gostaria de reforçar que eu tô com muita saudade, e que hoje eu vim para dar continuidade ao conteúdo da aula passada sobre cartografia, mas como prometido, hoje a gente vai adentrar mais no conteúdo com cálculos. Então, prestem bem atenção, que tem alguns detalhes, mas vai dar certo, tá bom? No mais, como sempre, o mesmo acordo. Ficou dúvidas? Me procura, tá bom? Boa aula! Pois bem, na aula passada, no vídeo passado, nós falamos sobre produções de mapas, fizemos um apanhado histórico desde a antiguidade, de como os homens se localizavam, e como a cartografia ela foi evoluindo, trazendo novas técnicas para que o homem consiga se localizar com mais facilidade, mais claridade em qualquer lugar que ele esteja, tá? Então, nós vimos o que era escala, que é a redução da distância real para a distância no mapa, quantas vezes essa realidade do lugar que você está vendo, ela foi reduzida para poder caber no mapa. E aí eu disse para vocês que nós vamos utilizar algumas fórmulas para poder descobrir algumas questões. Isso é muito peso, Enem, SSA, tá? Então, antes de tudo, antes da gente conseguir utilizar essas fórmulas, a gente precisa saber simplificar essas escalas e utilizar essa tabela aqui. Quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Por que é que você precisa saber disso? Porque às vezes dentro da questão proposta, vem dentro da proposta dois tipos de unidades diferentes. Por exemplo, ele te dá a distância real entre um lugar e outro em quilômetros, mas a escala está em centímetros. E aí você tem que sempre colocar em uma única unidade de medida. Apenas na distância real é que eu vou dar um macete para vocês, para facilitar descobrir essa distância real, tá bom? Então, aqui estão as fórmulas para descobrir a distância real, para descobrir a distância no mapa e descobrir a escala de um mapa, tá bom? Isso aqui eu tô repetindo os mesmos slides da aula passada, só pra gente recapitular. Aí eu coloquei também na aula passada esse slide, como transformar essas unidades de medidas. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, 2 quilômetros para metros. Por exemplo, a pessoa diz assim, ó, você vai percorrer mais 2 quilômetros daqui até o seu destino final. Aí você quer saber quantos metros dá. Dentro dessa tabela, você coloca o 2 dentro da casinha do quilômetro. Lembra que eu falei para vocês que dentro de cada casinha só cabe um único número? Existem algumas exceções, que foi um exemplo que eu dei mais à frente, que eu vou relembrar com vocês, tá bom? Mas nesse caso, 2 quilômetros está dentro da casinha do quilômetro. Eu quero transformar em metros, então eu vou acrescentar metros até chegar lá na minha casa de metros. Olha, eu vou acrescentar 0, 2, 1, 2, 3, parei aqui em metros, então 2 quilômetros equivale a 2.000 metros. Aqui na letra B, 1,5 metros eu quero transformar em milímetros. Aí eu disse para vocês que tem a questão da vírgula. Aqui na letra A nós vimos que não tem a vírgula, mas eu dei o exemplo para vocês de uma calculadora, que quando a gente digita um número, automaticamente aparece o pontinho, como se fosse a vírgula. Você pode considerar ponto ou vírgula. Então, é como se automaticamente eu tivesse uma vírgula aqui. Já aqui nessa questão,
nós vemos que a vírgula, ela veio entre o 1 e o 5. Então, é 1,5 metros que eu quero transformar em milímetros. E eu disse para vocês que a vírgula ela vai servir como meu freio, onde eu quero chegar. Por exemplo, esse número todo, ele está dentro da casa do metro. Mas eu posso colocar dois números dentro da mesma casinha? Nós já vimos que não. Então, eu vou considerar o último número antes da vírgula e colocar ele dentro da casinha que nós estamos na unidade de medida. Qual é o último número antes da vírgula aqui? Número 1, certo? E qual é a unidade de medida que nós ainda estamos? Metros. Então, o 1 vai ficar aqui em metros e o 5 vai ficar na outra casa, de decímetro. E eu quero transformar em quê? Milímetro. Então, lembrem, eu acrescento 0 até chegar na unidade de medida que eu quero chegar. Então, eu quero ir até milímetro. Então, acrescento 0 até chegar no milímetro. Então, 1,5 metros equivale a 1.500 milímetros, tá ok? Esse outro exemplo eu já expliquei, é só voltar lá no outro slide, na outra videoaula. Aí aqui eu coloquei uma exceção de quando é que não vai ficar dentro da mesma casinha um único número. Vejam só, vamos recapitular. Aqui nós vamos logo saber o que é que ele quer. Ele quer descobrir o quê? A escala. Então, qual dessas fórmulas eu vou usar? Eu já coloquei para vocês, ó. A fórmula da distância real, a fórmula da distância no mapa e a fórmula da escala. Mas nós vemos que a distância real dessa questão ela está em quilômetros e a distância no mapa está em centímetros. Eu não posso trabalhar com duas unidades de medida diferentes. Eu tenho que sempre transformar. O mais indicado é que a gente transforme tudo para centímetro, para facilitar. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei 180 quilômetros, eu quero transformar em centímetros. Como é que eu vou transformar essa numeração aqui? Vejam, a senhora disse que não pode ficar mais de um número dentro de uma casinha. Por que aqui é uma exceção? Porque se eu fosse considerar que aqui tem uma vírgula, eu digitei o número 180 lá na calculadora. Aí, a vírgula ou o ponto ficou depois do zero. Então, digamos que aqui é a vírgula ou o ponto. Qual o último número antes do ponto? Zero. Ok, digamos que aqui ficasse um zero. Eu tenho outras casas para encaixar o 8 e 1? Não tenho. Então, consequentemente, eles vão ter que ficar juntinhos. A exceção é quando eu tenho outras casas antes ou depois para colocar, mas como eu não tenho, eu coloco todo mundo juntinho, tá bom? Então, aí eu transformei aos 180 quilômetros. Eu disse a vocês que a vírgula ou o ponto, ela está aqui. Então, eu vou acrescentar 0 até chegar em centímetro. Não é a unidade de medida que eu quero chegar? Então, eu coloquei o 180 aqui e vou acrescentando 0 até chegar na unidade de medida que eu quero chegar, que é centímetro. Transformei, usei a fórmula da escala, que é de escala, Dzão de distância real e Dzinho de distância no mapa. Então, eu descobri que aqui minha distância real eu transformei de 180 quilômetros e deu 180 mil centímetros. E dividi por 20, que é o meu centímetro aqui no mapa. Dividi tudo, deu 900 mil. Minha escala é 1 para 900 mil. Vocês lembram por que eu uso esse 1 para? Vejam, é como se eu explicasse assim, que a cada 1 centímetro do desenho do meu mapa equivale a 900 mil centímetros da distância real, tá bom? E aí, eu finalizei com essa frase. E agora, vamos para a parte 2, que é a parte dos cálculos, tá bom? Cartografia e suas linguagens, vamos lá. Vejam só. Coloquei aqui esse exemplo. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A
localizada no estado de São Paulo a uma cidade B localizada no estado do Alagoas é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre duas cidades era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Aqui, a gente já sabe que a questão quer descobrir o quê? Escala. Pronto, então você já sabe qual é a fórmula que você vai utilizar. Ezão, que é igual a Dzão, dividido por Dzinho, tá certo? Então, nós vemos aqui que 2.000 está em quilômetros e 8 centímetros, e o 8 está em centímetros. Nós podemos trabalhar com duas unidades de medidas diferentes? Não. Então, a gente vai transformar o 2.000 quilômetros em centímetros. O que foi que eu falei para vocês? Não pode colocar mais de um número por casinha. Qual é a exceção? Quando é em quilômetro. Porque eu não tenho outras casinhas antes para colocar os números, então eles vão ter que ficar juntinhos. Então, eu coloco meus 2.000 quilômetros aqui juntinhos. E onde é que eu quero parar? Em quem é que eu quero transformá-lo em centímetro. Então, eu vou colocando 0, 0, 0, 0, até chegar em centímetro, que me dá esse resultado de 200 milhões de centímetros. Então, aqui eu só vou substituir na fórmula, olha que fácil. Ezão é igual, qual é a minha distância real? 200 milhões de centímetros dividido por 8, que é a distância no mapa, que dá 25 milhões. Mas, quando eu estou falando de escala, eu tenho que sempre colocar 1 para o número que é o resultado. Por quê? Porque a cada 1 centímetro de desenho do meu mapa, lá da folhinha do mapa impresso, a cada 1 centímetro representa 25 milhões de centímetros do chão da realidade do lugar representado, tá bom? Olha esse outro exemplo. Já esse outro exemplo, ele quer a distância real. Qual é dessas fórmulas? A gente já sabe que é essa aqui. Dzão de distância real, que é igual a Dzinho, distância no mapa, vezes E de escala. Considerando que a escala de um mapa está representado como 1 para 1 milhão e que duas cidades A e B nesse mapa estão distantes entre si 5 centímetros, a distância real entre cidades é de... Veja um macete interessante que eu vou dizer para vocês. Quando se tratar de distância real, o que é a distância real? A realidade, como o próprio nome já propõe. Quando eu digo, por exemplo, qual é a distância de Petrolina para Lagoa Grande? Geralmente, quase sempre, a gente é informado de acordo com os quilômetros, é ou não é? O carro, ele vai marcar em quilômetros também. Então, quando eu falo distância real, sempre vai me lembrar de quilômetros. Então, veja que a principal unidade de medida aqui, a nossa concentração vai ser em quilômetros, porque eu estou me retratando a distância real. Vejam só como vai ser fácil descobrir distância real. Nós já vimos que aqui nós temos duas unidades de medidas iguais. Centímetro, porque a escala está sempre em centímetro, e aqui no mapa, 5 centímetros. Eu quero descobrir a distância real. Então, veja, o Dzinho, que é a distância no mapa, nós já sabemos que é 5, a própria questão já sugeriu. E qual é a escala? Ele já deu, ó, 1 milhão. Eu coloco esse 1 para? Não, esse 1 para não, somente o número que vem depois dos dois pontinhos, tá bom? Então, o que é que eu quero descobrir? Os quilômetros. Quantos quilômetros eu vou percorrer no meu carro, professora, para chegar no lugar? Olha como vai ser fácil. Vamos transformar os centímetros em quilômetros. Veja só esse detalhe. Eu tenho 1 milhão, certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer preenchendo de trás para frente. Escala não está em centímetros? Não tá? Então, eu vou começar de trás para frente. Esse 0 vem para cá. Esse 0 vem para cá.
esse 0 vem pra cá, esse 0 pra cá, esse 0 pra cá, e sobrou o 1 e o outro 0. Olha só. Então, ficou 10. Quantos quilômetros eu vou percorrer? 10 quilômetros. Olha só, eu transformei, certo? Mas eu tenho que multiplicar pelos meus centímetros no mapa. Não para aí ainda. Eu só transformei. Então, 10 vezes 5 é igual a 50. Qual a distância que eu vou percorrer de fato? 50. Já aqui, um exemplo de distância no mapa. Sabendo-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de Pernambuco, a uma cidade B, do mesmo estado, é igual a 200 km. O estudante, ao analisar o mapa, verificou que a escala do mapa está de 1 para 1 milhão. Os dados nos indicam que a distância no mapa observado pelo estudante será de... Reparem só, aqui a gente já tem quilômetros e escala sempre é centímetros. Posso trabalhar com duas unidades de medidas diferentes? Não, prozinha, vamos ter que transformar. Então, vamos lá. Eu estou em quilômetros. O certo é que cada casinha só caiba um número, mas como é quilômetro, eu não tenho como colocar o 0 aqui, o 0 fora e o 2 fora, porque não tem mais outras casinhas aqui. Então, eu tenho que colocar tudo juntinhos. 200 ficou juntinhos. Então, eu vou acrescentar 0 até chegar na unidade de medida que eu quero transformar. Eu quero transformar quilômetros em centímetros. Então, eu vou botando 0, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só acrescentar. Reparem só. Qual é a fórmula para descobrir a distância no mapa? Dzinho, que é a distância no mapa, igual a Dzão, que é a distância real, dividido por E de escala. Então, o Dzinho é o que a gente vai descobrir ainda. Dzão é o quê? 200 quilômetros. Mas a gente transformou e ficou isso aqui, ó, 20 milhões. Que eu vou dividir por 1 milhão. Eu vou colocar um para? Não. Sempre somente o número que vem depois dos dois pontinhos. Então, vejam só. Dzinho é igual a 20 milhões dividido por 1 milhão. Dzinho é igual a 20 centímetros. Obrigada. Saudade imensa. Vocês são lindos. Saudade, muita saudade. Beijo da próxima.